Irmãos, eu queria falar brevemente sobre ser bênção com sabedoria. Eu queria falar sobre isso, ser bênção com sabedoria. Nós vamos ler 2 versículos apenas de Provérbios capítulo 3, para falar sobre ser bênção com sabedoria, né? Provérbios capítulo 3, nós vamos ler os versículos 27 e 28. Provérbios 3, versículo 27 e 28. Na minha versão diz assim, versículo 27 de Provérbios 3: não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo: vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para te dar. Se você tem isso em sua mão agora. Eu vi essa versão aí, achei ela bem diferente, eu preferi ler aqui. Interessante, o texto bem claro de Provérbios. A gente sabe que Provérbios ele não é um livro assim doutrinário, né? Provérbios são máximas, são conselhos, são orientações. E grande parte dos provérbios foi escrito nada mais, nada menos do que o homem mais sábio, né, das escrituras, Salomão. Interessante que quando ele está prestes a assumir o reinado, ali no começo do reinado, o Senhor pergunta a Salomão o que ele pediria a Deus, o que ele queria receber do Senhor. E talvez muitos imaginando que ele pediria riqueza, poder, fama ou vitória sobre os inimigos. Ele pede sabedoria. Deus se agrada do pedido de Salomão e faz dele nada mais, nada menos que o homem mais sábio. E ele escreve algumas coisas preciosas. E esse versículo me chamou muita atenção, me fez pensar sobre sabedoria para ser bênção. E a gente vive numa sociedade extremamente carente. E a carência não é só emocional, não é só espiritual, a carência também é física e material. Há muitas necessidades à nossa volta. Recentemente estive em São Paulo, e ali no centro, e a carência é extrema. Muita gente pedindo, muita gente precisando. E como você assistir todo mundo, né? Como você atender todo mundo? Seria um tanto loucura e incoerência, né? Então, até para ser bênção para as pessoas, requer sabedoria. A sabedoria se faz necessária. E o próprio Provérbios nos relata que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele concede sabedoria. E a grande sabedoria é temer a Deus. Interessante que quando o Senhor chama Abraão, lá em Gênesis 12, versículo 2, se não me engano, uma das expressões que Deus fala ali para Abraão, Ele fala: "Se tu uma bênção", ou algumas versões, "você será uma bênção". E afinal, o que é ser uma bênção, né? Talvez alguns confundem que ser uma bênção é você praticar boas obras aí, à torto e à direita. Você socorrer todo mundo, você fazer o bem a todo mundo. Não, isso não é ser bênção. Ser bênção é ser bênção com sabedoria. Até porque a gente vai ver na história de Abraão, no começo da sua história, ele acaba cometendo alguns erros, inclusive. Isso não tirou dele o ser bênção. Ele continuou sendo uma bênção, a despeito das falhas que cometeu no começo da sua caminhada ali, na missão que Deus o havia dado. Para ser uma bênção, requer de nós cuidados. E para ter cuidado, precisamos ter sabedoria. Por exemplo, quantos de nós não fomos abençoados por outros? Certamente todo mundo tem uma história aqui de alguém que te socorreu no momento difícil, de necessidade. E a bênção, né, a palavra bênção, que vem do hebraico, né, bará, ela tem essa ideia, né, de assistir, de conceder, de dádiva. Né? Tem essa ideia, a palavra bênção. Quantos de nós não fomos assistidos em alguma necessidade, em alguma dificuldade, em alguma luta?
É interessante que a bênção ela funciona como a resposta ideal no momento oportuno. Isso é maravilhoso. Às vezes ninguém sabe daquilo que você está passando e a bênção vem sobre a tua vida, te socorrendo naquela necessidade. E de tantos conselhos que Salomão traz em Provérbios e também em Eclesiastes, vem esse conselho interessante de não deixe de fazer o bem aos que dele precisam. E a gente começa a olhar para alguns textos na Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, tem orientações nesse sentido. Por exemplo, Paulo orienta que se faça os domésticos da fé também. Domésticos da fé, ou seja, começando pela a comunidade dos santos, assistindo ele nas suas dificuldades. Também aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A palavra de Deus nos fala sobre isso também. Então, como nós, como crentes em Jesus, pessoas que conhecem o Senhor, que usam muito essa palavra bênção, devemos proceder diante desse mundo tão carente e também oportunista. Porque, eu não sei se você entende isso, mas às vezes os cristãos são vistos pela sociedade como pessoas de que você pode tirar proveito. Lembro-me que uma vez estávamos na igreja, numa reunião, não lembro que reunião que era, e algum vizinho falou para uma pessoa que precisava, olha, vai ali, que com certeza eles vão ajudar vocês. O senhor. E era um senhor que estava de viagem e tal, enfim, ele precisava de recurso para voltar para a cidade dele e tal. De fato, nós assistimos aquele senhor naquela necessidade, conseguimos levar ele, foi em Jundiaí, lembra dessa história? Levar ele até a rodoviária, enfim. Mas ficou na minha mente a visão da sociedade. A sociedade entende que a igreja, a comunidade, os cristãos, são pessoas que de fato vão socorrer, vão assistir, porque eles são bonzinhos. Eles são os bonzinhos, então eles vão dar uma solução. E para não usar outro termo mais pejorativo, né? Do que pensam muitas vezes dos crentes. E diante de uma visão tão distorcida assim, cabe a nós buscar sabedoria em Deus para ser bênção com sabedoria, com estratégia, com a direção do Senhor. As necessidades que as pessoas têm são as mais variadas. Pode ser todo tipo de necessidade. E nem sempre essas pessoas aparecerão no nosso caminho. Eu citei a situação da igreja, né, que enviaram o homem para a igreja, mas às vezes você na sua individualidade, no seu trabalho, no dia a dia, no corre-corre, pode aparecer alguém com uma necessidade. Mas também pode aparecer alguém com uma tentativa oportuna de tirar proveito. Como identificar? Como reagir? Vivemos um extremo, né? As pessoas às vezes não querem socorrer ninguém, ajudar ninguém, porque em algum momento foi enganado. E aí a pessoa deixa de ser bênção, né, para a vida de outra. Lembro-me que o pastor Pércio falou alguns cultos aqui atrás, algo interessantíssimo, né? Que nós, crentes em Jesus, fomos chamados para anunciar as boas novas, o Evangelho e a salvação de Jesus. A igreja não foi chamada para fazer trabalho social. E isso de fato tem grande verdade. Porque nós vemos algumas igrejas, alguns grupos pendendo muito para essa área e deixando a desejar na outra. Pendendo demasiadamente para a questão social, a questão de socorro. E isso de fato impressiona, impacta, mas às vezes cria um vazio. Cria um local onde as pessoas vão ali buscar um alimento, vão ali buscar a necessidade de momento. Lembra que Jesus, após a multiplicação dos pães, ele chega a citar o texto de Isaías, quando fala, esse povo me busca, porque eu não dei pão para ele, não dei comida para esse povo. Mas o coração deles está longe de mim. Então a motivação que as pessoas acabam criando por conta de encontrar na igreja, nos crentes, o povo da bênção, o povo que assiste, que socorre, que conduz, que favorece. Às vezes até em nossas orações nós automaticamente falamos, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa meu trabalho, e por aí vai. Quando poderíamos falar, Senhor, usa-me como bênção. Que eu seja também abençoador para outro. E podemos, de fato, abençoar de diversas maneiras. Nem todas as pessoas poderão ser assistidas em suas necessidades. Mas o texto que lemos fala que, sendo possível, sim, não deixe de fazer o bem aos que dele
precisam. Muitas pessoas precisam de situações específicas, e algumas às vezes até urgentes, e outras que não tão assim, mas faz necessária a sabedoria para atender essas necessidades. Tem situações que podem ser analisadas, podem ser pensadas, podem ser compartilhadas, para que possamos, como igreja, socorrer, ser bênção. Mas há outras situações que são urgentes, são momentâneas, e aí faz necessário buscar a direção de Deus para atender aquilo que está à nossa volta. Às vezes temos receio de socorrer e ajudar com medo de ser enganado ou abusado, porque muitos assim sofreram. Por isso, para ser uma bênção, requer de nós sabedoria que vem de Deus. A nossa oração é: Senhor, dá-me sabedoria. Quando houver na sua porta, houver na sua vida alguém carente, necessitado, alguém precisando com ajuda, do socorro, porque algo interessante que nós temos que pensar também, que o socorro, a ajuda, ela muda, às vezes, em algumas situações, ela é temporária. Ela é temporária. Às vezes você vai assistir uma pessoa numa necessidade de pão mesmo, ou de vestimenta, ou de alimento, enfim, medicamento, seja qual for. É muito comum as pessoas fazerem aquilo e fazerem, passam 1 ano, 2, 6 meses, e se torna uma ajuda meio que sem sentido, se torna um socorro que virou um vício, virou uma prática. E nós, como servos do Senhor, temos que buscar sabedoria para ir além disso. E ir além disso é conhecer a história, e, como diria o ditado, né, é ensinar a pescar também, é ensinar a pessoa a ter a sua condição e a sua possibilidade de criar meios. E são situações como essa, que você caminha ao lado e cria meios que você conhece de fato até que ponto vai a necessidade daquela pessoa que você tem socorrido. Estando em sua mão o poder de fazer. Você tem condições, você pode fazer, você deve socorrer com sabedoria. É importante que se faça o bem, bem feito. Lembro-me que nós na igreja tínhamos uma prática também de montar cestas básicas para assistir as pessoas, a comunidade, nas suas necessidades. E havia uma prática muito engraçada, para não falar triste, em meio à nossa igreja. As pessoas levavam para montar as cestas básicas, às vezes produtos que para elas não tinham nenhuma importância, valia, não ia usar, estava vencendo, e por aí vai. Então montava aquilo para socorrer quem precisava. Então, fazer o bem bem feito também envolve fazer o bem de qualidade. Fazer o bem como se fosse para si próprio. E aí onde entra a empatia. Né? Não iludindo as pessoas e nem fazendo promessas. Lembro que em um dado momento, um dos irmãos, nós fazemos aquele trabalho de sopão, para aqueles que ficavam na rua e tal. Um dos irmãos empolgados naquele momento, chegou a falar para um dos que estavam necessitados: olha, vamos voltar aqui para ver suas necessidades, o que você precisa. E a gente ouvindo aquilo, aquela promessa, o irmão não cumpriu a promessa, mas iludiu o que ele necessitava. Vamos voltar aqui, vamos fazer outros trabalhos. E nós ouvindo aquilo, ele falou, empolgado pelo momento, cuidado com a empolgação, cuidado com as declarações, e as pessoas não foram assistidas depois. Então o bem tem que ser bem feito, e ser bênção é com sabedoria, não com empolgação. Faça o melhor com qualidade, né? Como se fosse para você, é empatia, né? E aí nós temos aí o texto de ouro de Mateus, também Lucas, que Deus fala que aquilo que você quer que faça para você, faça para o outro, né? A regra de ouro, muito importante. Então, olhar como se fosse você na situação, olhar com empatia, olhar com amor, né? O amor que João escreve ali na primeira carta, não declarado, mas demonstrado, né? Obviamente que para fazer tudo isso, nós precisamos da direção de Deus e sabedoria do Senhor. O verso 28 diga: não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para lhe dar.
Às vezes uma fala como essa, né, uma promessa como essa, uma declaração como essa, na verdade está adiando uma situação, procrastinando uma situação, que você não sabe se de fato vai poder atender ou socorrer. Uma situação de ser bênção. Quando eu falo ser bênção, eu não estou aqui fazendo nenhum incentivo a boas obras, né? Porque boas obras não conduzem ninguém à salvação. Mas o salvo, ele pratica boas obras. Porque ele foi salvo, não para ser salvo. Então que isso seja feito com coerência, com verdade, e entendendo a situação à sua volta, entendendo a necessidade à sua volta, entendendo a urgência à sua volta. Não deixe de fazer o bem aos que eles precisam. Volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. Não é a frase que dizer se cabe. Nós temos que conhecer a situação, a necessidade e socorrer. Lembro-me de uma situação que eu fiz o certo do jeito errado. Na época que fazia trabalho nos presídios, muitos saíam, eram ressocializados novamente, né? Eles tinham uma dificuldade para encontrar emprego, muito comum as empresas não dar oportunidade de emprego, e eles passavam muita dificuldade. E lembro que um dos que estavam passando grande dificuldade, eu quis ajudá-lo, eu forneci para ele um cartão de alimentação, que era de meu uso pessoal, para que ele comprasse alimento para a sua família e tal. E entreguei o cartão para ele, com senha, ele foi usufruindo daquilo, mas em dado momento, eu fiquei refletindo e entendi que não estava certo o que eu fiz. Porque o cartão, inclusive no verso está escrito que é de uso intransferível. E eu estava transferindo um documento com meus dados para uma outra pessoa. E eu achei que não foi bacana a forma como eu quis ajudar aquela pessoa. E aí eu mudei a estratégia. Eu não forneci mais o documento meu para aquele que precisava. Então eu me lembrei disso. Às vezes a gente, com boas intenções, podemos cometer erros. E achamos que estamos sendo bênção. E precisamos buscar sabedoria em Deus para ser bênção de maneira coerente, de maneira correta. Que a nossa oração seja essa: Deus, dá-me sabedoria para ser bênção. Senhor, que eu não venha reter na hora que eu devo, de fato, socorrer. Que eu não venha, Senhor Deus, agir com indiferença na hora que eu tenho que, de fato, ter empatia. Dá-me sabedoria, Senhor, para ser bênção. Precisamos de sabedoria para ser bênção, porque é isso que o Senhor requer de nós. Por isso, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de busca ao Senhor, para fazer aquilo que é necessário aos domésticos da fé e aos que não conhecem o Senhor. Não é os nossos donativos, não é a nossa boa obra e a boa ação que vai converter as pessoas. É a palavra do Senhor. É pelo ouvir e ouvir a palavra. É o que diz a Escritura. Portanto, é um conjunto, né? Mas traga, seja bênção, acompanhado da sabedoria que tem na palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar vocês com essa palavra. Vamos orar ao Senhor? Senhor, queremos te louvar, te agradecer, ó Pai, por esse tempo que passamos aqui, Senhor, em oração, em intercessão uns pelos outros. Obrigado, Pai, por esse período. Obrigado, Pai, por tua fidelidade, por teu cuidado. Obrigado, Pai, por tua palavra, Senhor, que é preciosa, é poderosa, é eficaz. Obrigado, Senhor Deus, porque na tua palavra há sabedoria, há instrução, há exortação, Senhor Deus, há direcionamento. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa derramar sobre nós, ó Pai, sabedoria, Senhor Deus, em nossas decisões, ó Pai. Sabedoria, inclusive, Deus, para ser bênção um na vida do outro, ó Pai. Sabedoria, ó Pai, para ser bênção, ó Pai, neste mundo hostil, ó Pai, carente e oportunista, ó Pai. Nos dê sabedoria, Senhor Deus, para socorrer as pessoas, ó Pai, nas suas necessidades, ó Pai. Mas, Deus, dirigidos pelo Senhor, ó Pai. Deus, que não venhamos pecar em nenhum excesso, ó Pai, com indiferença, Deus, ou por uma ajuda, um auxílio, um socorro infundado, sem a tua direção, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, a sabedoria, ó Pai, que vem do Senhor, ó Pai. Agora, nos dê uma boa noite de repouso, descanso. Abençoe o decorrer da semana, dos teus filhos, ó Pai. Abençoe cada família aqui, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.